Agora! E aí? Já chegou tirando o óculos? Cheguei chegando. Vamos embora! Vamos fazer embora? barulho! Vamos fazer barulho aqui hoje. Tô pronto. Tá pronto? Tô pronto, você que manda. Eu falei ontem com o pastor Raimundo e com a irmã Vânia Nascimento, eles falaram que eles não nascem. Baiano estreia. É verdade, Então... é verdade. Arco-Verdense também. Tem isso também, é? Tem. Aqui a gente também estreia. Antes de mais nada, eu quero dizer que é um prazer, viu? Para mim é uma honra estar aqui com você, participando dessa live. Eu tenho certeza que vai ser um momento maravilhoso, poderoso. Amém. Com grandes expectativas. Meu querido, olha, nós estamos na segunda-feira, nós fizemos uma live com o pastor Cristiano Arcoverde. Acho que você conhece, né? Amigão. Pastor Cristiano Arcoverde, meu pastorzão. Na terça-feira, nós tivemos aqui um encontro com o pastor Marcelo Carvalho, de BH. O cara deu um show aqui. Arrebentou a boca do balão. Responsabilidade. Ontem, pastor Raimundo e Vânia Nascimento. E hoje, Eduardo Cardoso. Amanhã, Wagner de Menezes. Eita, amanhã o celular pega fogo. Amanhã o manto vai girar aqui, meu irmão. Mas vai girar hoje também, eu tenho certeza. Amém, disso. eu creio. Pastor, nós estamos vivendo uma época diferente. Uma época inédita. Para o povo de Deus, para quem não é povo de Deus também. É uma época inédita na história. E muitas pessoas estão confusas. Será que tem condições, numa época como essa, do povo de Deus prosperar? Ou esse tempo está condenado para todo mundo ficar na baixa estima, no miséria mesmo, pastor? Olha, pastorzão, eu creio que é propósito de Deus, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma, que tanto a sabedoria como a prosperidade vem dele. Então, queridos, eu creio que esse tempo que nós estamos passando é um tempo para que a gente verdadeiramente manifeste aquilo que a gente tem pregado a vida toda. Né? Nós temos pregado, nós temos crido, nós temos falado, temos dito, mas agora é a hora de evidenciar aquilo que pregamos. Essa é a maior oportunidade que nós temos. Uhum. Eu sempre digo, querido, que quanto maior as trevas, mais a luz brilha. Crente não tem que ter medo de escuridão, crente não tem que ter medo de trevas. Quanto maior a escuridão, mais a gente vai brilhar. E eu creio que nós vamos sair desse ano de 2020 como o melhor ano da nossa vida. Eu estou com essa expectativa, porque o nosso Deus, ele é craque em prosperar em momentos difíceis. E nós vamos perceber isso durante essa live. Nós temos aqui a necessidade de fato, de ver, de enxergar isso, né? A gente, o tempo todo, nós estamos na igreja ensinando e, ao mesmo tempo, aprendendo. E aí, quando chega num período de pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos, as pessoas... Eu estava até conversando com a irmã Vânia ontem, nos bastidores, e eu falei, rapaz, é incrível. Quando a gente chega com a palavra de Deus e fala assim, você vai prosperar em tempos de terra ressequida. Você vai prosperar, e como está escrito na palavra, a sua noite será como o sol do meio-dia. Aí o cara faz, amém. Aí o cara fala, pronto, a partir de agora você vai viver isso. Aí o cara, sério? Ou seja, acredita na palavra até ter uma oportunidade de colocá-la em prática. Quando as pessoas que às vezes são céticas, não acreditam muito no lado espiritual da coisa, mas chega um macumbeiro e fala assim, ó, vou lançar uma macumba para você, o cara fica todo arrepiado, com medo. Entendeu? O cara fica, misericórdia! Ou seja, acredita mais na macumba do que na palavra de Deus. Os seres humanos, eles são negativos por essência. E a palavra de Deus nos ensina a sermos positivos, com a certeza de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ou seja, chegou a hora de colocar em prática o que a palavra de Deus nos ensina, né, não, pastorzão? Isso mesmo, irmão. Eu creio que Deus ele vai dar sabedoria para que a gente possa passar por esse ano prosperando, para que a gente possa passar por esse ano vencendo, triunfando, verdadeiramente manifestando a bondade dele. Eu não tenho dúvida nenhuma, queridos. Eu não tenho dúvida porque eu tenho sempre falado isso. Deus ele não foi pego de surpresa. Certo? Deus, quando ele pensava no ano de 2020, ele sabia que isso ia acontecer. Mas nada e nenhum problema vai alterar a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje, amanhã, sempre será, com coronavírus, sem coronavírus, com crise, sem crise. A palavra é real, a palavra é verdadeira.
E eu tenho certeza, amado, que essa é a oportunidade, querido, de Deus ele dar sabedoria para a gente. Em um tempo difícil como nós estamos passando, nós precisamos de sabedoria. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque sabedoria é o princípio de tudo. Tudo você precisa de sabedoria. Você precisa de sabedoria para prosperar, você precisa de sabedoria para passar por esse tempo, você precisa de sabedoria no casamento, você precisa de sabedoria. E aquele que não tem, peça. Então eu tenho certeza, querido, que o que nós precisamos para triunfar, para vencer, para ter um ano de excelência é a sabedoria. Esse tema que você escolheu, querido, é um tema maravilhoso, é um tema propício para o que a gente está passando. Eu acho que o povo precisa aprender o que é sabedoria, verdadeiramente. Porque sabedoria não é um momento, a gente precisa ter uma vida de sabedoria. E eu tenho certeza, queridos, que se a gente pedir sabedoria, se a gente receber verdadeiramente crendo, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa melhor do que a gente entrou. Eu não tenho dúvida. Sabedoria, na própria palavra de Deus, ela fala que com sabedoria nós alcançamos o conhecimento e o discernimento de Deus. Então, eu acho que conhecimento e discernimento de Deus é bem melhor do que dinheiro, numa época de colapso financeiro. É bem melhor do que ter uma injeção, uma seringa, uma vacina contra uma pandemia ou uma gripe. Porque nós temos a própria cura manifestada em Deus. Nós carregamos a cura dentro de nós, nós carregamos a prosperidade dentro de nós. Mas falando de sabedoria, qual o passo a passo para que a gente possa adquirir sabedoria na nossa vida? Olha, sabedoria, eu vejo assim, que sabedoria, com sabedoria, nós vamos ver lá na frente um texto que eu separei, sabedoria, com sabedoria você tem sucesso, com sabedoria você é bem sucedido, com sabedoria você adquire riqueza, mas nós sabemos, amado, que o sinônimo de riqueza não é sabedoria, mas de sabedoria é riqueza. Você sendo sábio, com certeza o sucesso vai nos alcançar e vai se manifestar. Amém? Mas eu quero só falar, querido, como nós estamos falando sobre sabedoria e prosperidade, sabedoria e riqueza, porque nós estamos passando em um tempo tão difícil, né? E a gente fica pensando assim, como é que a gente vai sair dessa? Como a gente vai chegar lá no fim? A gente tem ouvido tantas coisas, mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele não tem problema com crise. Deus não tem problema com dificuldade. Deus ele é craque em prosperar no meio das dificuldades. Nós temos visto a vida de Abraão, quando Abraão ele prosperou no meio da crise. Havia uma crise no Egito. Havia crise no Egito. Qual era a economia do Egito? Era agricultura, era pecuária, era terra, mexia com terra. Havia uma crise tão grande, faltavam tantas coisas, mas a palavra do Senhor diz que Abraão prosperou no meio da crise. E assim o filho dele, Isaac, passou pela mesma circunstância e ele prosperou no meio da crise. Então a gente precisa saber, querido, que mesmo a gente passando por uma crise, mesmo a gente passando por essa pandemia, é uma oportunidade para que a gente manifeste tudo aquilo que a gente crê. Deus continua o mesmo, Deus não mudou, Deus ele é craque de transformar limão e limonada em ovo e omelete. Eu tenho certeza que nós vamos comer o melhor nessa terra. Amém? Amém! Tu crês? Tu entende? Eu estou animado. Ô, pastor, deixa eu pegar uma coisa com o senhor, porque a gente costuma falar o seguinte. Tem 3 tipos de pessoas que nós devemos ouvir. Nós devemos parar para dar atenção. Eu costumo sempre falar isso nas ministrações, em palestras que a gente dá, que você precisa dar um ouvido a uma pessoa que seja um especialista no assunto. Um especialista, ele convive com aquele assunto diariamente. Uma outra pessoa que nós podemos ouvir é uma pessoa que nos ama. Nossa esposa, para as moças aí, os seus esposos, nossos pais, porque são pessoas que de fato vão desejar algo que nos faça crescer, que nos faça prosperar. E também as pessoas que, mesmo não sendo especialistas, tenham passado por experiências, porque quem já viveu sabe como é e pode falar. Hoje nós estamos vivendo uma crise chamada pandemia, Covid-19, coronavírus, o que quiser chamar. Mas outras crises, todos nós já passamos na vida. Crises existenciais, crises do pecado, crises de viver na escassez no passado, várias crises emocionais e tudo mais. O senhor, eu tenho certeza que já superou diversas dessas e tem trabalhado, batendo forte para que as pessoas superem e entendam que são prósperos, são ricos, são abundantes e que podem desfrutar disso.
Que experiências o senhor poderia trazer para a gente enriquecer mais nosso conhecimento? Porque além de especialista no assunto... Olha, eu creio assim, minha inspiração, até porque minhas experiências eu vou buscar muito na palavra, né? Até porque sabedoria a gente é discernir Deus, discernir a voz do Senhor. E eu tenho certeza, amado, esses dias o Senhor tem falado ao meu coração que é o tempo de que eu possa verdadeiramente me diferenciar. Porque, amado, num momento desse, de tanta crise, sem esperança, as pessoas só falam coisas negativas, e a gente tem essa oportunidade. E eu tenho vivido esses dias, querido, olha, falando assim, só sobrenaturalmente, e é dessa forma que nós temos que viver. Olha, essa crise, Moriá, ela não tem me afetado. Essa crise ela não tem me afetado em absolutamente nada. Eu não mudei, em hipótese nenhuma, nada da minha vida. Nada. Parece que nada está acontecendo em relação ao meu trabalho, em relação à minha família. Eu estou prosperando junto com a minha família. As pessoas estão reclamando de passar tempo em casa. Muito pelo contrário, eu estou desfrutando desse momento que eu estou passando aqui dentro de casa. Minhas construções estão tão normal. Tudo está funcionando perfeitamente. Estou trabalhando de manhã, trabalhando à tarde. As coisas estão acontecendo. Porque a gente tem que se espelhar na palavra. E eu tenho visto esses homens de Deus, que são meus exemplos, um Abraão, um Isaac, um Jacó, que passaram por tantos problemas, tantas dificuldades, muito maiores do que a nossa. José mesmo passou 7 anos de seca, mas Deus se deu sabedoria para que ele prosperasse. José foi um bom administrador, as pessoas reclamavam 7 anos de seca, mas nesses 7 anos de seca, Deus deu estratégia a José para que José pudesse prosperar. E o Egito prosperou. Então, amado Deus, tem me dado estratégias, nesse tempo para que eu possa prosperar. Moriá, eu tenho despertado, eu tenho feito vídeos, eu tenho falado para os que estão mais ao meu lado, para que eles tirem os olhos disso. Porque isso é muito visível. Ver o que todo mundo vê é fácil. Eu quero saber ver o que os outros não veem. Ouvir o que todo mundo ouve é fácil. Ligar a televisão, todo mundo ouve. Eu quero ouvir aquilo que ninguém ouve. Eu quero ouvir Deus. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Fugir do efeito manada, né? Justamente nós é que somos referencial. Nós é que temos a luz para brilhar. Nós temos a luz para direcionar essas pessoas. E nós temos uma responsabilidade como cristão. Nós temos uma responsabilidade como a luz dessa terra. Nós temos a responsabilidade como o sal dessa terra. E eu tenho dito, amado, eu vou sair dessa experiência muito mais forte do que entrei. Muito mais convicto do que entrei. E eu vou te dizer uma coisa, nós estamos falando sobre sabedoria para a riqueza, não é isso o nosso tema? Isso, eu vou sair daqui para prosperar. Eu vou sair mais rico, eu vou sair muito mais forte no meu casamento, muito melhor com a minha família, muito melhor com Deus. Eu tenho certeza de uma coisa, Moriá. Vou sair melhor do que entrei. E eu quero despertar isso para esses amados que estão nos escutando, de que essa palavra é real. Deus, ele é real. Deus, ele é sábio. Deus é maravilhoso. Deus não tem problema com riquezas. Deus não tem problema em prosperar. Amado, Esaú e Jacó eram tão prósperos que a terra não podia conter, eles tiveram que se separar. Abraão e Ló eram tão ricos que eles tiveram que se separar. Então, querido, Deus ele não tem problema com riqueza, Deus ele não tem problema com prosperidade. Moriá, deixa eu só ler uma coisa aqui que Jó fala. Porque eu digo que o próprio diabo reconhecia que quem prosperava é Deus. Olha o que ele diz em Jó 1,10. Isso é o diabo falando para Deus. Ele diz assim, o Senhor deu a ele está falando de Jó, está falando com Deus em relação a Jó. Ele diz, o Senhor deu a ele tudo de bom e do melhor, protegendo Jó e sua família de todos os males e tristeza, e fazendo dele um homem riquíssimo. Não é sem razão que Jó obedece. Olha o que o próprio diabo está dizendo. E olha o que diz na versão mensagem, Jó 1,10. O Senhor mima Jó como se fosse uma criança. Cuida de tudo para que nada de mal aconteça a ele, a sua família e a sua riqueza. E ainda abençoa tudo que ele faz.
Meu querido, Deus está mimando. Deus está me mimando agora. E o diabo dizendo, mas Deus, o Senhor mima ele, mima a sua riqueza, mima a sua família. Aí é fácil adorar quando tudo está bem. Meu irmão, nós adoramos porque está tudo bem mesmo. Amém? Estou animado, queridos. Todo mundo aqui agora, todo mundo, ó, uma obrigação para todo mundo, tá? Apertar muito no coraçãozinho, não é para ficar bonitinho, coloridinho, não. Vai ficar bonitinho, coloridinho, mas quando você aperta no coração, o Instagram mostra a nossa live para mais pessoas. E também tem um aviãozinho aqui embaixo. Nesse aviãozinho você pode encaminhar essa live para mais pessoas. Então encaminhe agora para no mínimo 5 pessoas. Não seja egoísta, coloque a sua generosidade para funcionar agora. E envia para mais 5 pessoas para ser abençoada aqui por essa palavra que tem transformado a vida de tantas pessoas. Pastor Eduardo, a gente esteve aqui com o pastor Marcelo Carvalho, ele falou uma coisa que eu achei demais, e tem a ver com a tua área, com construção. Ele falou que, assim, um dos metais mais nobres e mais admirados, que todos nós, às vezes, o homem, quando eu falo, briga para correr atrás, né, que é o dinheiro, e ele especificou como ouro, Deus usa como material de construção no céu. É verdade. Aquilo que as pessoas enaltecem como acessório, como joia, ele usa como material de construção. Isso não mostra que nós vamos ter prosperidade nos céus. Isso nos mostra que dinheiro para Deus está na essência do dia a dia. Está presente no chão, está presente nas paredes, está presente nos muros. A preciosidade, para quem serve Deus, a riqueza, a prosperidade, ela tem que ser algo comum. E as pessoas ficam correndo atrás de dinheiro, mirando no dinheiro. Quando você olha no dinheiro ou na falta dele, na verdade você está tirando os olhos do provedor para olhar para a criatura, para o objeto que ele usa como acessório. Ou seja, em tempos como esse, o segredo é mirar no autor. Concorda ou não? Com certeza. E justamente, nós precisamos da sabedoria justamente para isso, para a gente discernir, para a gente tirar o nosso foco. Quando a palavra diz para a gente buscar primeiro ele, priorizar, as outras coisas seriam acrescentadas. Queridos, olha, como eu falei, Deus ele não tem problema de riquezas. Deus ele não está preocupado com nada. Eu estava vendo um estudo, querido, eu estava vendo uma reportagem que foi descoberto um planeta onde as montanhas são de diamantes. Então, querido, houve uns anos atrás, acho que uns 2 anos, chocaram-se 2 estrelas e produziu, em relação a ouro, o peso de 6 terras. Ou seja, riquezas estão espalhadas em tudo que é canto. Deus, ele é criador do ouro, criador da prata. Deus, ele... E riquezas é comum. E isso vai ser comum também para nós. Nós vamos ver lá na frente, eu tenho um texto que eu vou falar, mas não agora, que vai animar o pessoal. Eu creio que nós vamos sair daqui muito mais fervoroso. Mas, amado, no tempo de Salomão, o ouro era tão comum, mais comum, tão comum como pedra. Então, queridos, nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter um entendimento maior de quem é esse Deus, para que a gente possa priorizar a pessoa dele. O resto vai ser acrescentado. Queridos, olha, Moriá, graças a Deus, Deus me prosperou muito. Eu vejo de onde eu estava, eu vejo onde eu estou e eu vejo onde eu vou chegar. Deus ele tem colocado metas no meu coração que, humanamente falando, é impossível, mas eu gosto desse impossível. Porque o que é impossível para mim é possível para Deus, já é possível para Ele. Então, algo que sempre ficou muito forte no meu coração foi quando Deus diz assim para que a gente busque Ele, priorize Ele. As outras coisas vão vir como consequência. Nós conhecemos esse versículo de cor e salteado, nós conhecemos já. Mas, amado, uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente viver, praticar, tornar ele verdade para nós. Então, quando a gente prioriza Deus, as coisas de Deus vão chegar de uma forma tão fácil, porque a gente não precisa colocar força. Nós somos herdeiros. Eu sempre digo que herança a gente não conquista, herança a gente toma posse. A gente precisa aprender a tomar posse daquilo que Jesus já conquistou. Amém. Tudo que Jesus conquistou na cruz é nosso por direito. O problema é que a gente está fazendo muita força quando, na verdade, herança a gente toma posse pela fé. Amém. E eu creio que nós vamos sair daqui muito mais dessa pandemia, muito mais fervoroso, com muito mais fé, com muito mais experiência em Deus. E é isso que eu estou buscando, querido. Aqui teve uma pergunta, né? Falaram assim, pastor,
nos ensina como... Eu não lembro direito como é que estava escrito, mas o conceito é... Nos ensina como tocar, como alcançar, como provocar riquezas. Eu quero só dar um complemento aqui de tudo isso que o senhor acabou de falar. Essa consciência ela é super importante, que é a consciência de quem éramos, ou seja, do nosso passado, a consciência de quem somos, a nossa identidade atual, nossa identidade da nova aliança revelada, a aliança que nós temos com o Pai, e a nossa visão de futuro. Porque as pessoas querem alcançar, querem prosperar, querem ter mais, mas não sabem nem quanto querem ter mais. Ou seja, não sabem nem o que estão desejando. É só assim, mais, mais, mais. E você tem propósito para esse mais que está chegando? Você já casou a sua vontade com o propósito de Deus? E o segredo para tocar em riquezas, eu só vou compartilhar aqui muito rápido, é o seguinte, ó. Eu vou dizer o que vai acontecer quando você fizer isso. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada, prosperidade e riquezas haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo, o homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores. Tudo isso aqui que eu estou falando, gente, sabe o que você tem que fazer? Apenas meditar com prazer na palavra do Senhor. Salmo 112. Tudo isso que eu falei aqui, antes disso tem o versículo 1 que diz assim, louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Acabou. A sequência disso tudo é riquezas e bens estarão na sua casa, prosperidade, sua geração será uma descendência próspera, abençoada. Ou seja, o Provérbios 13:22, que é deixar a herança para o filho dos filhos, acontecerá. É o que o pastor acabou de falar. É fácil. Mas continue, pastor. Manda um tópico pra gente aí que eu tô aqui querendo voar já. Olha, Olha, outra coisa. Tu entendes aí, em nome de Jesus? não, tu entendes. Tu entendes. Tem um pessoal lá da Angola que estava perguntando. Eu espero que eles estejam conectados. Mas, querido, deixa eu te falar uma coisa. Aqui. Olha, na verdade, o problema é que a gente está querendo colocar muita força. E quando, na verdade, a gente tem que usar muita fé. É claro e evidentemente que nós vamos ver lá na frente que existem princípios. Nós precisamos trabalhar, que na Bíblia não existe prosperidade financeira sem trabalho. Não é? José trabalhou, Jacó trabalhou, Esaú trabalhou e trabalhou muito. Então, eles trabalharam, mas eles prosperaram. Uma coisa é você trabalhar e não ter resultado. Nós precisamos trabalhar e ter resultado. Mas a gente não tem que viver em função disso. Sim. O problema é que a gente está vivendo em função das coisas, amado, e a gente se perde. A gente tem que viver em função de Deus. As coisas vão vir pelo vácuo. Vão vir pelo vácuo. Então, eu quero ter as experiências daqueles homens que tiveram. Eu vejo que eles estavam numa situação muito mais difícil e eles tiveram experiência que nós precisamos ter. Eu fico olhando a história de Jacó. Jacó, ele atravessou o Rio Jordão com a vara. A palavra do Senhor diz que depois ele voltou com 2 carruagens cheias de riquezas. Querido, não importa como você começa, o importante é como vai terminar. Nós vamos chegar lá, nós vamos verdadeiramente olhar para trás e dizer assim, só pode ter sido Deus. Tem uma profecia para esse ano, uma palavra para esse ano do pastor Cris, que ele diz que esses 12 anos, esses 12 meses, vai ser resumido em 3. O que Deus vai fazer em 3 meses vai ser resumido no ano todo. Eu não tenho dúvida que Deus não precisa dos 12 meses para fazer o milagre, não. Ele pode fazer em 3, eu estou crendo nisso. Amém. Eu estou crendo nisso, que Deus ele pode fazer assim, outubro, novembro e dezembro, o melhor ano da nossa vida, o melhor ano da nossa história. Amém? Aleluia. Então, eu fico olhando esses homens, eu fico olhando José. José era um administrador, onde as pessoas viam, Potifar via, o rei via, todo mundo observava que ele tinha algo que os outros não tinham. O que era isso? A sabedoria. Nós precisamos, todos os dias, pedir sabedoria a Deus. Deus, eu quero sabedoria para esse dia. Eu quero sair desse dia melhor do que comecei. Eu quero ser um melhor marido, eu quero ser... Porque eu estava observando uma coisa, meu irmão. Você pede sabedoria, a mulher pede sabedoria, aliás, pede o marido para que o marido volte. Mas não pede sabedoria. O marido vem e depois eles perdem de novo. Então as pessoas estão pedindo o milagre, mas o maior milagre é o milagre da sabedoria. É você ter habilidade para discernir aquilo que Deus está te orientando.
Isso. E Deus, nesse momento, nós precisamos ser orientados por Deus. Isso. O problema, sabe o que é, Moriá? É que nesse momento que nós estamos, a voz do mundo está sendo maior do que qualquer outra voz. Uhum. E a voz do mundo não pode ser maior do que a voz de Deus. A palavra do Senhor diz que a voz de Deus tem que ser como a voz de muitas águas. Isso mesmo. A voz de Deus é a palavra de Deus. Eu estava em Paulo Afonso e o rapaz disse o seguinte: olha, Eduardo, essa catarata, quando ela está cheia, ela é escutada as águas a 15 quilômetros. Ou seja, o volume é tão forte que a 15 quilômetros você ouve o barulho das águas. O problema é que a gente está muito perto da televisão e muito longe da palavra. Nós precisamos ficar perto da palavra e longe da televisão. Quanto mais você escuta a palavra, mais o Senhor fala, menos você escuta o diabo. Então, queridos, acabou. Olha, viva como se Deus... Aliás, Deus está... Como Deus está no controle. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu esse ano, não. O calendário continua o mesmo. Amém, querido? Amém. O senhor Bom demais. O senhor falou de José aí, e a gente consegue, de cara, identificar 3 coisas que eu acho que tem a ver muito com o que o senhor acabou de falar. A gente está falando de que a riqueza do Senhor, ela não vem fazendo força. Ou seja, você não precisa fazer força para ter riquezas. Mas isso não quer dizer que você não tem que plantar. Eclesiastes 11:6 diz que a gente tem que plantar pela manhã e à tarde não parar de plantar. Porque a gente não sabe qual que vai prosperar, se um, se outro ou se os dois. Ou seja, é bom te deixar muito claro, porque os preguiçosos gospel de plantão estão esperando só uma palavra como essa para cruzar as pernas e ficar: Deus, manda em mim, papai. Ou seja, o senhor acabou de falar também. Está em tempo de corona, está em tempo aí, mas o senhor está trabalhando. Sua obra continua. Certeza. Ou seja, existe uma semente que está sendo lançada. E hoje o que você está colhendo não foi plantada hoje de 9 horas da manhã. O senhor está colhendo os frutos hoje do que foi plantado há algum tempo atrás. Então, é importante entender que José prosperou aqui, ó. Gênesis 39:2 diz assim: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. E José foi um homem próspero. Porém, José, quando teve a oportunidade de estar ali de frente de Faraó, ele teve 3 coisas que eu acho que foi o suficiente para fazer ele voar, para fazer ele pipocar. Primeiro, ele tinha um relacionamento com Deus afinado, independente de circunstâncias. Ele adorou a Deus na prisão, onde muitos estariam o quê? Deus, tu me colocou aqui na prisão, eu sendo bonzinho, não fiz nada, que injustiça. Pelo contrário, José adorou a Deus na prisão. Ponto 1, ele tinha um relacionamento firme com Deus. Ponto 2, ele tinha sabedoria, porque ele herdou do pai dele, Jacó. Ele tinha argumento, ele tinha ponto de convicção, ele estava preparado para aquela oportunidade. E ponto 3, ele achou graça em Faraó. Ou seja, Faraó achou graça nele. Com essas 3 ferramentas, pastor, dá para a gente fazer um bocado de coisa, não dá não? Oh, dá demais. Mas só voltando para o que você falou de semear, que a gente pensa que porque estamos em crise, é momento de guardar, é momento da gente não pensar nisso, reter. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz que quando Isaac estava passando por uma crise, a primeira coisa que ele fez foi semear. Ele plantou. E a palavra do Senhor diz que no mesmo ano ele colheu. Então, esse é o momento. Sabe, os princípios de Deus não mudam por causa da crise. Nós vamos ser alcançados pelos princípios de Deus. Quando a palavra fala de Salomão, nós vamos ver lá na frente, quando Salomão ele foi pedir ao Senhor, ele fez um holocausto ao Senhor. Ele foi generoso. Esse é o momento de ser generoso também, querido. Sabe, é um princípio de Deus. Noé, nós falamos que o poder para gerar riquezas, eu tenho um tema de uma mensagem minha, onde fala de o poder para gerar riquezas, está na nossa mão, não está na mão de Deus, está na nossa mão. E onde está? Em nossa semente. Então, querido, nós temos uma responsabilidade nesse período que nós estamos. Nós estamos passando por uma circunstância, no naturalmente falando, está abalado, mas Deus ele nos tirou de um lugar para colocar em outro. Não é normal eu passar por tudo que eu passei, por tudo que o mundo está passando. Por tudo que o mundo está passando, eu já passei. Eu quero passar por algo que eu ainda não passei, que eu só vou passar em Cristo. Então, em Cristo, nós temos que atentar para os princípios dele. Os princípios dele não vão mudar. São os mesmos.
A gente tem que viver focado na palavra. Evidentemente, a situação, naturalmente falando, não é bom, mas, amado, nós estamos nele. Nós temos que viver confiando nessa palavra. Essa palavra não vai mudar, vai fluir, deixa fluir. Deixa fluir, não bota peso na tua vida, na tua alma. Deixa seguir confiando no Senhor como se Ele tivesse o controle. Eu vejo muito aquela passagem de Jesus no barco, onde aqueles discípulos gastaram todas as suas forças, tirando a água, e Jesus dormindo na tempestade. Então nós vamos ter que se comportar, querido, como se a gente estivesse no domínio, no comando. Deus está no comando de nossas vidas e o diabo não vai interferir no que Deus tem para nós. É só a gente cumprir esses princípios que você falou nesse instante, aí, esses 3. E aí fazer, sabe, a nossa diferença. Você falou em Salmos, Gênesis, ele diz assim, em Gênesis 39, 2. O Senhor abençoou José de modo que tinha sucesso em tudo que fazia. Em tudo que fazia, em tudo que eu fizer, o Senhor é o Senhor. É o Senhor que está comigo, é o Senhor que é minha força, é o Senhor que é minha habilidade, é o Senhor que é minha sabedoria, é o Senhor. A gente precisa crer que Deus ele está no controle e por a gente estar pertinho dele, obedecendo os princípios dele, nós vamos chegar lá. E vamos mesmo, em nome de Jesus. Amém? Ô pastor, e no caso tem muita gente que, como o senhor citou agora do barquinho, tem muita gente que está nesse processo, né? Está gastando as suas energias, tirando a água do barco. Na verdade, poderia se apegar à palavra, se apegar ao exemplo, à referência de Cristo, e ao invés de estar se apegando a tirar baldinho de água, está lançando a palavra, está declarando a palavra. O senhor ministra, eu já acompanhei o senhor ministrando diversas vezes de circunstâncias, e eu lembro de uma ministração sua na nossa igreja, que o senhor na época não tinha carro. O senhor estava indo acho que para a faculdade de ônibus, e o senhor ficava admirando os carros na rua e declarando, eita, o meu vai ser um daquele. Conta essa experiência e uma experiência sobre declaração daquilo que os olhos não estão vendo. Porque eu sei, tá? Eu sei que tem muita gente aqui, assim como eu, que te admira demais, só que tem muita gente que fica falando assim, nessa situação que tu tá é muito fácil falar. Neguinho gosta de olhar os resultados, mas não conhece a história lá de trás. É aquilo que eu falei agora há pouco. O senhor hoje falou assim, a crise não me afetou em absolutamente nada. Mas a crise, meu irmão, preste atenção numa coisa que eu vou falar, você que está ouvindo aqui agora. A tempestade não derruba a árvore que tem raiz forte. E raiz forte se constrói com o tempo. Não queira chegar ontem de 3 horas da tarde e hoje está querendo cantar glória, não. É para isso que nós estamos aqui hoje, tendo a oportunidade de ouvir um homem de Deus que tem estrada e tem vida para contar isso. Escuta o que ele vai falar agora. Manda ver aí, meu irmão. É porque, na verdade, amados, olha, viver uma vida em crise foi a minha vida. A minha vida toda foi vida de crise, não é? Vida de falta. Não é? Eu nunca tive nada em abundância. Não é? Mas a partir do momento que a gente pega os princípios da palavra e tem um versículo, que esse versículo ele é chave para mim, onde ele diz assim, assim como você se imagina na sua alma, assim você é. Então, eu peguei esse versículo e eu comecei, porque eu sempre falo, amado, que imaginação todo mundo não se paga. Sonhar é de graça, não é? Sonhar é de graça. Então, eu comecei a cumprir esses princípios quando, na verdade, não tinha nada. Não, eu não tinha nada, mas eu tinha uma coisa. Eu pegava aquele versículo e dizia, assim como você se imagina, assim eu vou ser. Então, eu começava a me imaginar. Eu me lembro que em Recife, a gente num ônibus lotado, a gente pegava aquele ônibus, cidade universitária, para o centro. Era tão lotado que eu sempre falo que a gente não precisava segurar em nada, que era tão apertado que a gente não tinha para onde ir. Então, era uma garantia de que nada ia acontecer, de tão apertado que estava. Mas, amado, eu ia pensando, Moriá, eu ficava pensando, eu ficava imaginando. Eu digo, não, peraí. O Senhor disse que assim como eu me imagino, assim eu sou. Então, peraí, eu vou fazer algo, eu vou cumprir o princípio da palavra, eu vou começar a me imaginar. E eu comecei me imaginando. É claro que junto com a imagem vem um trabalho, não é? Eu sempre trabalhei, sempre estudei, sempre procurei, mas sempre agreguei a palavra. A palavra era primazia. Então, assim como eu me imaginava, assim eu ia ser.
E eu começava a imaginar, eu digo, eu vou ter um carro, eu vou ter isso, eu vou ter comida, porque eu sempre digo isso, pobre só pensa em comida. E eu só pensava em comida, meu irmão. Só pensava em comida. Eu digo, um dia eu vou no espeto, um dia eu vou comer, um dia eu vou fazer isso. E eu me lembro, eu sempre falo isso, que eu recebia 10 reais, era a minha mesada. 10! Eu pegava esses 10 reais e ia para a padaria. E eu gastava os 10 reais de um mês em um dia, em uma tarde. Pão Eu doce comprava 6 pães, uma Coca-Cola e 300 gramas de mortadela. Mas, amado, eu sempre me imaginando, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu, queridos. Porque essa palavra é fiel. Você só vai ter testemunho, amado, se você cumprir esses princípios, se você perseverar, se você estiver motivado dia a dia, porque a gente precisa estar motivado, sabe? A gente precisa estar com motivação, a gente precisa estar com expectativa. E não é no mundo, porque no mundo não tem motivação, querido. No mundo não tem expectativa. Nossa motivação e nossa expectativa é na palavra. É na palavra. E o Senhor vai fazer o que fez com Jó na nossa vida. Ser bem-sucedido em tudo. Na família, nas finanças, no trabalho, em tudo que a gente fizer, nós vamos ser mais que vencedor, nós vamos ser mais que feliz, nós vamos ser próspero. E Deus, ele se manifestou na minha vida. Amado, o diabo não pode mais falar nada, porque eu já provei, Moriá. Eu já provei da bondade de Deus, eu já provei da fidelidade de Deus. Eu sei onde eu estava, eu sei onde Deus me colocou. E o diabo, ele não pode mais tirar isso. O que eu quero falar para o pessoal que está aí do outro lado, que comece a gerar expectativa na palavra. Não é no mundo, não, é na palavra. E Deus vai mudar. Eu ficava imaginando, amado, as pessoas ganhando 10 mil, 1.000. Eu ficava com aquela loucura. Eu fiz um pacto com o Senhor e eu dizia assim, Deus, se eu ganhar 1.000 reais, eu sou o homem mais feliz do mundo, o Senhor não precisa me dar mais nada. Menos de 3 meses eu já estava ganhando 1.000. Eu dizia, não, pai, 1.000 é pouco, também não dá para fazer muita coisa, não. Tem condição do Senhor aumentar, e o Senhor sempre aumentando. Porque o propósito de Deus é esse. O propósito de Deus é esse. É de prosperar a gente em todas as áreas. Eu estou falando em finança porque é o tema nosso. Mas é a gente prosperar em tudo. Até porque a gente não vai ser mais saudável amanhã do que é hoje. A gente já é curado em Cristo Jesus. Essa pandemia, para nós, já foi resolvida em Cristo. Cristo, quando morreu, ele carregou esse coronavírus. Isso. Ele ia levar as doenças que ainda iam existir, porque o diabo, ele é craque. Eu sempre digo isso, olha, o diabo, todo início de ano, ele inventa uma doença. É zika, é dengue, é chikungunya, é sarampo, e esse ano foi coronavírus. Próximo ano, olha o que eu estou lhe dizendo, vai ter outra doença. Encefalia, não sei o que mais lá, não sei o que. Todo ano tem uma doença que o diabo coloca. E a gente não vai ser afetado por isso, porque Jesus já levou esse coronavírus. Então, deixa eu dizer para vocês, os problemas nossos estão resolvidos em Cristo Jesus. E nós precisamos de sabedoria. Deus não tem problema com riqueza, Deus não tem problema com sabedoria, porque tudo veio dele. Prosperidade vem dele, tudo veio do Senhor. Agora, o que as pessoas querem, muitas vezes, é ouvir uma pregação negativa para concordar com o que eles estão passando. E nós não vamos pregar nada negativo, porque a palavra só tem coisas boas. A palavra são boas novas, boas notícias. E nós precisamos pegar esses homens de Deus e trazer referência, trazer coisas que eles viveram para o nosso dia a dia. Como José, como Jacó, como Abraão, como Paulo, como você, como eu, como qualquer um que prosperou, que praticou a palavra, praticou os princípios, está andando em sabedoria e vai viver. E o Senhor vai fazer a diferença em nossas vidas. E esse ano vai ser diferente para a gente. Tu crê, Moriá? Demais. Demais. Esse é o nosso ano. Viu? Agora... Eu estou dizendo para Hugo, porque Hugo não fica acreditando, não. Hugo é meio assim, mas eu digo sempre a ele. Hugo! Se anima, rapaz! O Hugo tá falando aí, só tá falando da mortadela. Já disseram que o senhor é magro de ruim, que comia 6 pães. Aí o pessoal dizia que eu era magro. Do shampoo de 30 dias. O negócio do shampoo de 30 dias. O shampoo, cara. Esse shampoo é um mistério. Mas, mistério. querido, olha, eu já sofri demais. Mas, querido, o tempo já passou. Eu já passei por muitas coisas, eu já passei limitações, mas eu aprendi a viver a abundância do Senhor.
abundância no relacionamento, abundância no trabalho, abundância financeira, em todas as áreas. É prosperidade mesmo, é isso que Deus tem para nós. Prosperidade. E uma arma que nós temos, algo maravilhoso, uma ferramenta que nós temos para chegar onde Deus quer que a gente cheguemos, é a sabedoria. É o princípio de tudo. Tudo que você precisa é de sabedoria. Moriá, deixa eu só te dizer uma coisa aqui, ó. 1 Coríntios 12:8 fala dos 9 dons. Você sabe qual foi o primeiro dom que começa? Arrepia? Porque um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Antes de todos os dons, Deus começa com sabedoria. Porque para todos os dons precisa de sabedoria. Quando você pega lá em 1 Coríntios 1:30 e 31, ele diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Jesus começou com sabedoria. Porque tudo na nossa vida precisa de sabedoria. Sabedoria no trabalho, sabedoria para adquirir riqueza, sabedoria para guardar riqueza, sabedoria para multiplicar riqueza, sabedoria para o casamento, sabedoria para educar filhos, sabedoria para ser um bom líder, sabedoria, 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 sabedoria. E é o que Deus tem para nós, sabedoria. Amém, amados? E para adquirir sabedoria? É muito difícil, né, pastor? É difícil demais. É só dizer assim: papai, me dá sabedoria. E ele dá de graça. Você não paga nada. Porque sabedoria não vem pelo conhecimento, pelos estudos. Isso. A sabedoria vem de Deus e aplica esse conhecimento, coloca esse conhecimento em prática. Olha, só para complementar, né? As pessoas, na verdade, só precisam separar um pouco as coisas. A sabedoria divina, que é essa sabedoria que o senhor está falando, é a sabedoria que nos dá discernimento, que nos dá conhecimento, que nos dá diretriz, que nos dá visão diante de crise. É a sabedoria que estava presente com José, como o pastor citou aí, aquela sabedoria para ter uma estratégia, uma inspiração, em meio a uma crise, ele fazer a terra da crise se tornar a terra do sucesso. Não é verdade, pastor? Isso. Até porque José era mais sábio do que os egípcios. Então, existe a sabedoria secular, a sabedoria do mundo, mas Isso. a sabedoria de Deus só vem de Deus. É inigualável. E é essa sabedoria que faz a diferença. Vamos entrar em algo que o pessoal aí vai gostar. Presta atenção, Moriá, o que é que a palavra do Senhor diz aqui, ó. Porque o maior exemplo de sabedoria, o maior exemplo de riqueza, o maior exemplo de ser um sucesso é Salomão. Nós temos visto a história de Salomão. Salomão era um filho de Davi. Vamos ver o contexto. Davi foi um excelente rei. E aí entra Salomão para substituir Davi com 20 anos de idade. Uma responsabilidade enorme. E aí ele diz em 2 Crônicas 1:6-7. Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor sobre o altar de bronze que estava na congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Então, Salomão começou sendo generoso, ofertando. Aí o Senhor diz assim: naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e disse: o que é que o Senhor quer? O que é que você quer? Então, o que é que você quer? O que era que precisava naquele momento? Era de sabedoria. Era de sabedoria para lidar com os problemas. É isso que nós precisamos entender, que Deus, ele quer sabedoria, ele tem sabedoria para nós e a gente precisa desejar essa sabedoria. Se Deus chegasse para muitos aqui e dissesse assim: o que é que você quer? Uns iam pedir carros, outros iam pedir um antídoto para o coronavírus, outros iam pedir não sei o quê, mas muito poucos iam pedir sabedoria. A gente, mesmo com esse exemplo de Salomão, mas infelizmente muitos poucos ainda estão priorizando sabedoria. E sabedoria é algo importante e vital. Vital. Não é uma coisa que a gente é opcional. É vital. Sabedoria é vital para todas as áreas na nossa vida. Agora, pelo que o senhor falou aí, um dos frutos da sabedoria divina, da pessoa que está conectada com essa sabedoria, nós temos 9 minutos. Um dos frutos é a generosidade. Porque, veja, o senhor falou o quê? Salomão chegou já arrepiando, e quando chegou arrepiando, ele teve ali um momento, uma oportunidade de estar diante de Deus e Deus perguntar o que ele queria. Em Provérbios 18:16 diz assim:
com presentes, o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. Quer dizer, Salomão fez isso. Ele abriu seus caminhos e foi elevado diante de uma oportunidade com Deus ali. Ou seja, os frutos da sabedoria. Entra a generosidade, entra a empatia, a compaixão pelo próximo, que é o amar o próximo como a si mesmo, e um monte de coisa aí mais. Mas flui aí, pastor, mete bola aí. Um monte de coisa. Mas deixa eu só para a gente tem 8 minutos. Mas eu quero falar aqui que esse exemplo de Salomão é maravilhoso. Está lá em 1 Reis 3, de 6 a 15. Você pode anotar lá. Isso aqui é o Senhor conversando com Salomão, Salomão conversando. E ele diz algo interessante aqui no versículo 7. Ele tinha 20 anos, mas ele diz assim, eu não passo de uma criança. Eu não passo de uma criança. Salomão estava dizendo, Deus, nesse momento agora, nessa dificuldade que eu estou recebendo um reino, tenho um povo para governar, eu tenho que ser um provedor, eu tenho que ser um supridor, eu tenho que ser um bom filho, um bom general, um bom pai, um bom isso. Ou seja, a circunstância estava lá diante dele e ele disse, olha, eu sou uma criança, eu dependo totalmente do Senhor. Isso é sabedoria, é você ter uma dependência total de Deus. Aí ele diz o seguinte... Aí ele diz assim, no versículo 9, ele diz, dá-me um coração entendido. Essa palavra entendido é shema, no hebraico, que quer dizer um coração que ouve a voz de Deus. É isso que nós precisamos nesse momento, é ouvir a voz de Deus, é ter o discernimento daquela voz. É a gente dar crédito àquilo que a gente está falando, àquilo que a gente está ouvindo. Então, queridos, nesse momento que nós estamos passando, nós precisamos parar e pedir esse coração, ter esse discernimento para a gente ouvir as orientações de Deus, comando de Deus. Lá em Salmos ele diz assim que tem muitas pessoas que estão buscando conselho nos ímpios, mas nós temos que buscar os conselhos em Deus, na sua palavra. Isso. Olha, deixa eu te dizer aqui, eu fiz um estudo aqui sobre as riquezas de Salomão. Salomão ele pediu sabedoria, mas não só veio riqueza. A gente está falando de riqueza porque é sabedoria para prosperar e entra riqueza. Mas é prosperidade em todas as áreas. Né? Nós vimos isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Ele disse assim, Salomão foi um dos administradores melhores. Salomão era um homem trabalhador, um homem culto, um homem estudioso, um homem que entendia em todas as áreas. E está na Bíblia os números de sua vida financeira. Olha o que Deus tem para nós, querido. Deus ele não tem problema com o dinheiro. Ok? Vamos lá. Olha, está na Bíblia que os investimentos por ano que ele recebia 25 toneladas. Ele arrecadava todo ano 25 toneladas de ouro, que, trazendo para os dias de hoje, significa 300 bilhões de dólares por ano ele arrecadava, ok? Veja a sua riqueza pessoal. Estimam hoje, as pessoas fazem estudo que estimam hoje que a riqueza de Salomão era em torno de 200 bilhões de dólares, cerca de quase 1 ou 2 trilhões de reais. Olha o nível que Deus tem quando a gente pede sabedoria. Vamos lá. Aí ele diz assim, ó, as trombetas do templo, cada uma valia $1 milhão. A roupa do sacerdote e do sumo sacerdote valia $10 milhões. A provisão de alimento, de carne, por dia, era $17 mil. A rainha de Sabá trouxe 54 milhões em presentes. Voltou com muito mais, porque a generosidade de Abraão, de Salomão era tão grande que ele trouxe 54 e levou muito mais. Olha os números. Ele recebia por mês de salário de impostos $300 milhões. Meu amigo, é riqueza, porque Deus não tem. Olha, era tanto ouro, tanta prata, que era a mesma coisa das pedras. Então a gente precisa entender essa sabedoria que Deus tem para nós. Sabe, a gente buscar a sabedoria de Deus, a gente buscar andar com essa sabedoria. Tem um versículo aqui, que eu estou aqui procurando, mas eu vou achar. Olha mesmo, eu vou encerrar com isso, Moriá. Provérbios 4, 7 e 9. Ele diz assim, ó, o princípio da sabedoria é
adquire a sabedoria sim, com tudo que possui, adquire o entendimento, estima e ela te exaltará, abrace e ela te honrará, e dará a você uma valiosa coroa, admiração, respeito e sucesso. É inevitável você ter sabedoria e não ter e viver, você ter sabedoria e ter sucesso, você ter, ele fala aqui, uma vida valiosa, admiração, respeito das pessoas. Agora ele diz assim, para que a gente abrace ela, a gente precisa viver abraçado com a sabedoria, a gente precisa caminhar com a sabedoria, a gente precisa passar esse ano de 2020 andando juntinho com a sabedoria, e Deus vai dar discernimento para a gente. Aleluia! Deus vai se fazer diferente, assim como as pessoas chegavam e diziam assim, tem alguma coisa diferente em você. As pessoas precisam encontrar isso em nós. Amém? Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu vou dar esse testemunho, Moriá, onde eu for. Que esse ano vai ser o melhor ano da minha vida. Amém. Porque Deus, quando me fez a promessa em dia 1 de janeiro, Ele sabia o que estava acontecendo no ano todo. Isso. E eu creio nessa palavra que é a mesma ontem, hoje, eternamente e sempre será. Então, Moriá, eu estou com grandes expectativas. Eu louvo a Deus por esse tema seu, sabedoria, porque é algo que é fundamental. Não existe sucesso, não existe prosperidade se não tiver sabedoria. E foi um tema propício para o momento que nós estamos. Eu quero falar para esse pessoal que está nos escutando, para que eles possam buscar na palavra, para que eles possam colocar os seus olhos na palavra. Esqueça, querido, esqueça o que você está passando. Maior é o que está dentro de você. Aleluia. Pastor Eduardo Cardoso, nossa gratidão. Eu estou colocando aqui a mensagem, porque nosso querido Eduardo Cardoso está com o Instagram novo. _ Eduardo Cardoso 10. Eu fixei aqui embaixo no comentário, tá bom? Então, todo mundo agora fazendo print dessa live e postando nos stories e marcando @AlexMoriá e _ Eduardo Cardoso 10, tá bom? Gente, para a gente encerrar aqui, um apurado, um resumo das coisas, selecione bem aquilo que você ouve. Não dê ouvidos ao que o mundo está falando, mas dê ouvido ao que a palavra diz. Resumo do que o nosso querido Eduardo Cardoso falou. Além de dar ouvidos à voz do Pai, adquira sabedoria. Adquirindo sabedoria é simplesmente tirando da tua vida toda a bagagem que traz peso e colocando toda a bagagem que traz a essência de Deus. Busque a Deus, clame por sabedoria e Ele te dará. Fazendo isso, meu irmão, você não terá como ter uma vida próspera e abundante. Quero agradecer demais aqui a vida do nosso querido pastor Eduardo Cardoso. De verdade. Obrigado à audiência de todo mundo. Amanhã o celular vai dar uma girada aqui, vai pegar fogo, o manto vai descer. A profetisa de Deus, Wagneide Menezes, estará aqui com a gente. Para você que gostou da live, para você que gostou da live, estará disponível no nosso canal do YouTube. Seu problema não é dinheiro, tá bom? Daqui a pouco, uma horinha ou duas, enfim, a gente vai estar subindo, já vai estar disponível e você vai poder mandar para quem você quiser. Oportunidade de ouro, sabedoria no dia a dia, noite de paz e prosperidade e a certeza de que esse ano será o quê, pastor? Esse ano é o melhor ano de nossas vidas! Eita, todo mundo aqui agora assim, ó. Tu entendes. Todo mundo. Vamos ver, entendes? Pastor. Bota aí, põe aí. Quero ver agora, todo mundo colocando, tu entendes. O senhor está em Arco Verde mesmo, pastor? Eu estou em Arco Verde descansando, juntando dinheiro para gastar quando terminar essa pandemia. Comer Coca-Cola com pão com mortadela. Nunca mais! Paz, meu querido. Deus abençoe. Valeu. Brigadão. Sucesso.